Fala pessoal, tudo bom? Não mostra ainda a convidada, que eu quero anunciar antes, porque ela é praticamente patrimônio histórico artístico dessa cidade. Primeiro que a família dela é presente e tem muita história para contar nessa cidade. Segundo que, uma história de vida muito bacana nos últimos meses, que eu vivenciei algumas coisas e tive a oportunidade de conhecê-la. E atualmente, coordenadora artística de um equipamento muito importante daqui da cidade, que vocês vão conhecer nesse podcast de hoje. Com vocês, Rosana Machado. Boa noite, meninos. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite. Sinto aí que a gente vai ter uma conversa bacana e agradável ao longo desse podcast. E na mesa aqui com a gente, nosso querido Denis Ferraz, incrível e maravilhoso. Eu sei que eu sou incrível mesmo. Hoje a Pérola não esteve conosco, mas continua assistindo que o podcast hoje vai ser bem legal e tem bastante coisa. A gente estava aqui conversando antes de começar, né? Sim. Com tudo aí um pouquinho de que tanto a própria Rosana quanto a família dela já vivenciou da cidade, toda a história. Exatamente. Uma dúvida, nascida e criada em Itanhaém? Nascida em São Paulo, com 3 dias de vida para Itanhaém. Ah. Então, nascida e criada em Itanhaém, né? Eu arrisco dizer que foi sem querer que você nascesse. Nem era para ter nascido lá. Foi um tratamento que a minha mãe fez na época, que não tinha muitos recursos e teve que ir para São Paulo. 3 dias depois eu já estava aqui, uma caiçara, catadora de marisco nata aí. Bacana. Como minha família é, né? Meu pai, meus tios, então já herdei isso, caiçara. E os filhos todos daqui. Importante, ainda mais assim, até a gente brinca, né? Das últimas pessoas que a gente veio aqui, é difícil ver alguém que tenha histórico de estar em Itanhaém, não, tipo, há muita gente muito recém-chegada, né? Eu sou prova disso, Denis também, a família dele vinha muito para Itanhaém, sim, mas ele não morou em Itanhaém até recentemente, né? Pós-pandemia parece que exatamente dobrou o tamanho da cidade, né? E assim, Itanhaém tem seus encantos, né? Todo mundo fala que quando vem a Itanhaém para visitar ou passar férias, a cidade encanta, né? Tanto pelo nosso mar maravilhoso, ambiente acolhedor, pelas pessoas, bairros, você cria aquele vínculo e não quer ir embora. Eu percebo assim que as pessoas vêm passar um fim de semana e quer ficar 10 dias, porque é uma cidade acolhedora, encantadora, né? A segunda cidade mais velha do Brasil, com pontos turísticos lindos. Eu não sei se vocês conhecem, né? Mas nós temos aí pontos turísticos maravilhosos na cidade. E é uma cidade que acolhe, é uma cidade que encanta, e é uma cidade que a pessoa vem um pouquinho e já, não, sou caiçara, né? É isso que a gente tem para oferecer aí. E é justamente isso, porque quando eu vinha para cá de férias, eu vinha para passar um fim de semana. É justamente o que você falou, a gente vinha para passar um fim de semana, eu ficava 15 dias. Exatamente. Ficava 20. Eu falava para minha esposa, voltar. Falava, vamos embora, não. Ela falava, não vamos não. E a gente ia ficando. É que nem os portugueses quando chegaram no Brasil. Porque hoje você vai para Portugal, olha o meu encosto já. Você vai para Portugal, eles perguntam assim para você vai ficar quantos dias aqui? Que dia que você vai embora? Nós não queremos você aqui. Eu falei, gozado, né? Quando vocês foram lá pro Brasil, vocês foram ficando. Se acomodaram, né? Vocês foram ficando, estão lá até hoje, né? Gozado isso. Diferença, né? Desculpa, é o encosto que vem e eu saio do é o encosto. E tive o prazer de conhecer a Rosana no passado, que foi candidata aqui na cidade, né? Essa missão aí tão complexa. Temos 3 pessoas aqui na mesa, que os 3 já foram candidatos, né? Cada um num momento, num partido, numa vida diferente. Mas para quem está aí assistindo a gente e não sabe, é pesado, é difícil, é complicado. Mesmo você pensando numa gestão que já vinha na continuidade, né? Você veio pelo partido, não no partido do Thiago Cervantes, mas na chapa do Thiago Cervantes. Mas com muitas ideias, um pensamento ainda mais moderno para a cidade, né? Eu falo que eu ser candidata, eu me envolver na política foi algo assim mágico, né? Até então eu era aquele cidadão que criticava, e aí tive um convite. E eu falei, não, isso não dá pra mim. Então, a primeira conversa que eu tive com o nosso prefeito, Thiago Cervantes, falei pra ele, não quero, isso não dá pra mim. Aí depois eu fui pra casa, eu pensei assim, poxa, eu tô aqui sentada no meu sofá, criticando, não fazendo nada, não agindo. Eu preciso de alguma forma, nem que seja uma gota de água, a gente ter aí alguma ideia, uma revolução e mostrar minha voz, né? Eu creio que dentro do nosso quadro político hoje, no Brasil, somos 2% de mulheres na política, principalmente mulheres negras.
28% das mulheres no Brasil, 54% dos negros no Brasil, então assim, a conta não bate, né? Como você pode ter a maioria da população negra, 28% de mulheres negras, né? E só 2% de mulheres na cadeia. Então, com todo esse pensamento, com toda essa informação, eu falei, vou aceitar. E aí vem eu, de candidata, com uma caixinha de som na rua, leg, preta, tênis, 4 meninas trabalhando, falando de políticas públicas, política para periferia, política para mulheres empreendedoras negras, política para jovens que não tinham oportunidades, eu não conhecia as oportunidades que a cidade oferecia. E vem eu, saio lá do bairro Suarão, Cabo Sul, onde eu fui criada com a minha avó, e pessoal, vamos fazer alguma coisa, né? E foi um período bem bacana, no qual eu conheci, entendi o que é a parte legislativa, administrativa, como se encaixa, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E vim com essa voz, com esse sorriso, com essa garra, e foi um primeiro passo. Eu acho que eu não consegui, eu não tive assim um número de votos, né, grande, mas ao mesmo tempo eu tive um ganho de aprendizado, de união, de parcerias com pessoas que eu conheci dentro da cidade que conseguem desenvolver políticas públicas sem ser uma pessoa no legislativo. E primeiro que você já era conhecida, né? Até depois quero que você fale um pouco sobre a trajetória da sua família, mas eu cheguei na cidade um pouco próximo do período da eleição, ali nas pré-campanhas, né? Fui suspeito que te conheci no primeiro momento, mas conversando com outras pessoas e tudo mais, o quanto você marcou, né? E até uma coisa que ainda não tinha falado para você, isso nem pro Denis. Hoje, quando eu comentei para uma pessoa que você viria hoje, né? A gente tava conversando, vendo possíveis agendas para essa pessoa vir. Aí ela pensou, quem vem hoje, né? Eu não gosto de dar spoiler pra ninguém, porque é aquela coisa, né? Às vezes é mais fácil você não falar o nome do convidado até ter certeza, né? Sabe como é que é, né? Empecilhos que podem fazer a pessoa chegar. Aí eu falei, não pensei comigo, não vou falar de qual era o nome. Eu falei, é uma mana que foi candidata, tal, não sei o quê. Rosana? A galera já conhece só pela descrição mínima. Isso, mas dentro do que você falou, né? Ficou marcada a minha passagem como candidata, até outros candidatos, amigos, porque assim, eu não fui uma pessoa que entrei pra política pra brigar, pra bater, pra xingar, pra ter arruaça, né? Eu entrei literalmente pra ter voz. Eu ganhando ou não ganhando, entrando ou não entrando, eu queria que pessoas me conhecessem, conhecessem vivências que eu tive e que se identificassem com essa vivência, né? Eu falo muito de representatividade, eu falei muito nas minhas reuniões, quem me representa. Então, eu acho assim, quem me representa é quem tem as vivências parecidas ou iguais às minhas. Então, eu vi dentro do nosso quadro político, durante todos esses anos na nossa cidade, que mulheres queriam vivências, né? Então, assim, quando eu entrei pra política, era a Rosana com uma caixinha de som tocando um funk. Você ouvia aquilo e ficava na cabeça, e muita gente dançava, eu, né, desenvolvi lá uma dancinha, e todo mundo fazia aquela dancinha e pegou. Quando acabou a campanha, amigos meus que agora estão no legislativo, né, que se elegeram, Rosana, essa musiquinha, essa dancinha, às vezes eu me pego dançando, e assim, e não é só isso, eu acho que a gente tem que fazer tudo com alegria e com amor, né? E eu falei o que eu queria, eu expus o que eu queria, eu falei que meu bairro, que meu lado do morro precisava dessa visibilidade, e fui ouvida por muita gente, né? E hoje eu passo na rua, adolescentes falam, nossa, e aquele projeto? E como que vai acontecer? E quando a gente pode fazer? Aí, vamos conversar, vamos, né, pedir, vamos batalhar, vamos estudar o que pode ser feito. Então, esse período da política que foi com alegria, na dancinha e no funk, eu consegui um pouquinho ali ter essa voz que eu precisava ter na cidade. Fazer o impacto, né? Exatamente. Muito legal. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que isso é a resposta, mas vai que você me surpreende também, vai que eu não sei, e também o público de casa não sabe. Sim. Essa sua trajetória na política, tem alguma pessoa que te inspira? Tem alguma outra mulher que já foi vereadora, que já foi candidata, que já foi alguém? Ou até um homem, uma pessoa? Tem alguém que te inspira politicamente? Quando eu aceitei ser pré-candidata, eu fui pesquisar o que era a mulher na política, e principalmente a mulher negra na política, né? Porque quando a gente fala de políticas públicas, políticas periféricas, políticas para a mulher negra empreendedora afro, você tem que ter alguém que já teve ações, ideias, estratégias voltada para esse público, então você tem que ir por esse caminho. Daí eu comecei a pesquisar, ler, entender, e cheguei na Aline Torres.
quando eu conheci o trabalho dessa mulher como secretária da Cultura, saindo de uma periferia, com a mãe que trabalhava, né, em casa, o pai também, uma família muito simples, mas muito culturais, estudiosos, muito unidos, eu falei, não, eu tenho que conhecer essa mulher. Aí um dia eu saio daqui, ela fez o lançamento de pré-campanha dela em São Paulo, peguei minha assessora na época, vamos nesse lançamento. E ela falou, Rosana, mas como assim? Não, vamos fazer o possível, vamos nesse lançamento. E conheci a Aline Torres e a gente conversou. E aí eu vi todo o trabalho dela, né? E também era do mesmo partido que eu estava. E aí eu falei assim, não, eu tenho que desenvolver algo parecido na minha cidade. Mesmo que eu não seja uma candidata eleita, mas o trabalho dela é maravilhoso, principalmente porque ela usa a iniciação artística, né, como uma base ali para nossas crianças, e a educação, a cultura e o esporte salvam vidas. Então eu fiquei lisonjeada de conhecê-la e ter esse mesmo segmento, né? Tanto que hoje eu estou como coordenadora do Espaço Cultural Suarão, e foi uma alegria muito grande, né, quando me convidaram e eu fui para lá, eu já estou lá. E eu falei, não, Aline Torres, onde você estiver, eu queria que um dia você pisasse aqui para falar para você que, olha, vamos dar um passo de cada vez, de tartaruga, mas que seja gigante, né? É isso, e uma fala, até me arrepiou, mas o que você falou sobre essa questão da representatividade, né? E a pessoa enxergando o quanto outros agora, no espaço que você está tomando conta, quanto outras jovens ou outras pessoas estão olhando para você e você está sendo agora esse farol, né? Essa coisa, tipo, esse Exatamente. objetivo a alcançar, enquanto, e esperamos, né? Na próxima eleição aqui para Itanhaém, a gente passa de 10 vereadores, até o Zé Renato falou sobre isso, né? A gente passa de 10 vereadores para 15 vereadores, né? Esperamos e torcemos que seja a hora de termos vereadoras mulheres eleitas, né? Ah, com certeza, né? Eu acho que culturalmente, socialmente, a gente já tem essa visão de que a mulher é dentro de casa, né? Somos um país machista e patriarca, então a mulher ela sempre fica de segundo plano, mas a mulherada que está aí hoje mostrando sua força, a sua inteligência, a sua capacidade, que ela sim, ela é o domínio e a cabeça, né, de tudo. Eu acho que dentro da nossa cidade precisamos, né? A mulher ela tem o cuidado, ela tem o toque, ela tem um olhar a mais. Então nós precisamos sim ter mulher na política, muito mais do que já existe. E em Itanhaém, né? Se você for contar a história da nossa cidade, na minha mão não tem vereadoras o suficiente mulheres na nossa cidade. Então a população, que eu falei muito na minha campanha, que a gente tem que entender que essa cultura antiga de que não, a mulher às vezes vai fraquejar, ou a mulher ela pode ser dominada, ou aquelas 9 cadeiras vão engolir uma. Não, a mulher ela é potente, capaz e o suficiente para agir, para construir, para criar. Então, eu trago essa vontade que na nossa cidade tem mulheres, né? Que eu seja uma, né? Ainda mais uma mulher de periferia, uma mulher preta que anda de tênis para cima e para baixo. Acho que nossa cidade ela é composta, a maioria dela por periferia. Se você pegar os bairros mais desenvolvidos e o centro, é minúsculo, perto do tamanho, né, da nossa cidade de quilômetros e de população, de bairros periféricos. Então você tem que ter ali uma pessoa, né, que represente isso, não desfazendo das outras mulheres, lógico, né, que tem aí o seu lugar, mas a gente tem que ter lá uma neguinha que porreta, que saiba o que é e que já passou do outro lado da moeda, né? Já passou as dificuldades que não só nossa cidade, mas do Brasil como um todo enfrenta. Daqui a pouquinho eu vou chegar e recortar lá do seu equipamento do Suarão. Mas antes eu queria falar de cultura em Itanhaém como um todo. Como é que você tem visto, até, né, a gente tem a segunda cidade mais antiga do país, só que muitas vezes quando a gente dialoga com algumas pessoas, a gente fala assim, e não é, e deixar bem claro assim, que a minha crítica nesse exato momento não é da atual gestão, mas é uma questão de anos que as pessoas falam assim, Itanhaém meio que parou no tempo, que tem muita coisa que a gente precisa avançar, que precisa evoluir, e aí faz show que é gratuito, o pessoal reclama, faz show que é pago, o pessoal reclama. Chama o artista local, o pessoal reclama, chama o pessoal de fora, o pessoal reclama. Exatamente. Mas, todavia, porém, eu não sou acostumado a morar em cidade do litoral, né? Eu venho de São Paulo, capital, onde ao mesmo tempo, São Paulo, como dizem, a cidade que tudo acontece, a gente tem grandes teatros, grandes shows, grandes de tudo. Mas eu percebo, eu acho muito legal aqui em Itanhaém, um certo entusiasmo, uma proximidade, né, dos artistas locais com as pessoas que em São Paulo você não tem, né? Você não tem, tipo, você conhece um ou outro, uma pessoa que toca em algum lugar, que canta,
mas aqui às vezes me dá uma sensação de pertencimento mais perto, sabe? De você conhecer. Sim, O carnaval aqui eu achei maravilhoso, assim, eu fiquei encantado. Eu que lá em São Paulo eu moro no Butantã, que tem aquele carnaval de bairro, né? Que já são escolas de samba e tudo mais, mas é esqueci a expressão, mas tá vamos chamar, num nível abaixo com relação às classificações, né? Não que seja nível abaixo, mas da classificação das escolas de samba, exatamente. são escolas menores. Em Itanhaém não são escolas, não é alguma coisa competitiva, mas achei tão legal o carnaval de Itanhaém, uma coisa tão plural, tão diferente. Eu vi até escola de samba evangélica, eu vi de tudo no carnaval de Itanhaém. Como é que você vê a cultura de Itanhaém nesses últimos tempos? Voltando para essa parte de carnaval, eu sou do carnaval desde 13 anos de idade, né? Na época, eu com 13 anos de idade pertencia a uma escola de samba grande que tinha aqui, porque antigamente nós tínhamos uma liga efetiva e tinha escola de samba, disputa de escola de samba, um lugar direcionado a ser sambódromo, tinha esses desfiles com alas, carros alegóricos, lógico, com um tamanho menor do que uma cidade mais, né, desenvolvida economicamente, mas nós tínhamos isso. Então, assim, eu era da escola de samba Libertação, conheci o pai das minhas filhas nessa escola, e a gente tinha essa parte cultural e artística bem assim enraizada em bairros, né? Tínhamos várias, tínhamos Praião, tínhamos Libertação, tínhamos assim várias outras escolas que tinha esse desfile, e depois isso foi meio que se acabando, se perdendo, né? Creio eu por falta de investimento em estrutura, desentendimento também de algumas partes, que quando algo começa a crescer muito vem uma disputa de egos, então a gente tem que tomar um cuidado para não se perder ao longo do caminho, né? E apertar o elo e não quebrá-lo, né? Hoje eu tenho assim um orgulho de participar da pasta da cultura, trabalho 15 anos na educação, estou passando há um mês, né, para a cultura, que virou secretaria. Tenho aí como chefe o Tony Shin, que para mim é uma pessoa excelente com todos os projetos e vivência que ele tem no meio da cultura, dentro, né, desse lado artístico dele. Creio que a gente tem uma possibilidade de crescer muito grande com os investimentos que estão vindo federais, né, para a parte de cultura, não só para Itanhaém, mas para as cidades litorâneas. Essa questão de shows, eu acho que a gente tem sempre que entender a situação que a gente vive, o momento da nossa cidade. Então, assim, as pessoas comparam muito com as outras cidades, né? Mas o desenvolvimento da outra cidade, como que é a parte econômica da outra cidade, como que é a busca por recursos na outra cidade, como que é a nossa. Então, a gente tem que entender o momento que a gente vive. Eu acho que tem uma acessibilidade de show gratuito que der com os artistas locais, a gente tem essa ligação e até esse respeito por eles, que são maravilhosos. Assim, eu conheço a maioria dos artistas locais aqui, do samba, do sertanejo, do hip hop, do evangélico. Então a gente tem essa ligação na cidade com os artistas locais, e agora estão vindo shows grandes. Já tivemos esses shows grandes na cidade, né, que eram gratuitos, mas a gente precisa entender cada momento que a gente vive, né, dentro da perspectiva econômica e social. Hoje, como que cabe esses shows? Eu ainda não tive o entendimento de como que vai ser, valor, a vida corrida, eu não vi nem quanto que é o ingresso, mas acho que uma menina que trabalha comigo falou que tem essa parte do alimento, que daí vai ser R$10, então você já consegue, né, atingir um público maior. É lógico que a minha vontade é que fosse gratuito para todo mundo, nós merecemos ter assim, essa acessibilidade a shows, a artistas maravilhosos, mas infelizmente nem tudo é como a gente quer. Então creio que quem está organizando, né, quem está direcionando essa verba aí para que esses shows aconteçam, tem um entendimento de como está a nossa cidade. E aqui cobra, lá em Praia Grande cobra, em São Vicente cobra, lógico que teve em Mongaguá, pelo que eu vi os comentários, foi de graça, alguns shows, eu acho que não foi tantos igual vai ter aqui em Itanhaém, mas assim, como que é lá? Hoje em dia eu gosto muito de entender a situação do lugar, a parte, né, social, a parte econômica, como que é lá. E Itanhaém é diferente, mas se é um caminho, que seja um caminho, que o ano que vem seja gratuito, que o nosso prefeito busque, né, ofertar para a nossa cidade shows que a população possa ir de graça. Legal. Sabe um negócio que eu achei interessante, que você estava falando antes da gente começar a gravar,
que o Thiago já bem falou que você é patrimônio histórico da cidade, né? Ah, quem me dera. Não importa, você já é da cidade, acabou. Você já não é mais sua. Que bacana. E queria que você falasse um pouquinho, que você falou do 15, a sua família, a história da sua família. Eu achei legal, porque eu gosto dessa parte história, o que aconteceu, como que começou. Tem muita gente que vem com muita história, né? Das coisas que aconteceram. Um vagão que caiu na ponte lá. Tem umas histórias legais. Eu acho muito bacana ouvir de quem teve aqui, quem participou. De certa forma, a sua família ajudou a construir parte disso aqui também, né? Nós temos na minha família, né, por parte da minha mãe, um legado muito grande de matriarcas muito fortes, assim, né? Veio para Itanhaém a minha tia Luzia, a minha avó Chica, a Dona Maria, como o pessoal antigo conhecia. Itanhaém era uma floresta inteira, assim, era bem... Se as pessoas falam que hoje não é desenvolvido, você imagina aí há 50, 60 anos atrás, né? Eu tenho 40, então coloca 60, 70 anos atrás. E elas vieram para Itanhaém e se estabeleceram lá no Soarão, e lá era uma mata gigantesca. E aí conseguiram um pedacinho de terra e abriu, né, a rua lá, Mário Beni, era bem, assim, era uma picada, não sei se vocês sabem, que vai colocando as madeiras aí para passar, e foi aberta a primeira rua lá no Soarão, né? E a minha tia, ela teve lá o primeiro barracão de religião matriz africana, o primeiro barracão da cidade de Itanhaém. A gente está falando isso de 60 anos atrás. E esse barracão, que Itanhaém todo, que já era bem menor, né? Mas antigamente poderia falar Itanhaém todo, que tinha essa afinidade com a religião de matriz africana, frequentava esse lugar. Acho que no álbum da minha tia tem até antigo Dr. Edson Batista tirando foto em festa das crianças lá, de Erês, né? Como a gente denomina na nossa religião, e outros também políticos famosos da época. E ficou muito forte essa questão de ter essas duas senhoras, nega véia, naquele lugar que era de mata. Em seguida foram outras pessoas também, né? Que quando você abre uma rua, aí já começa a vir os vizinhos, né? É um caminho aberto, né? Então, assim, tiveram logo em seguida outras pessoas também. Mas a minha tia desse barracão, né? Do candomblé, ela ajudou a abrir também, que foi eu lembro nas fotos que era um aterro de areia branca, grandão, assim. E ela contava que os meninos se reuniam para jogar futebol ali. E que neste meio eles queriam ter, né, a sua camisa, ter o nome do time, e juntaram 15 comerciantes e montaram o 15 do Soarão. Então, ao término do futebol, ela tinha uma barraca ali do lado, que era feijoada, churrasco, torresmo, sorvete, cerveja, tudo que você imagina que nega véia faz. Arroz, angu. Então, eles jogavam futebol, que terminava meio-dia, e a barraca da Dona Luzia até 10 da noite. Então, era um empreendedorismo. Exatamente, assim. Lembrando que não tinha nem luz. Então, assim, não tinha poste, não tinha luz, né? Depois que veio, né, o desenvolvimento da cidade. E aí, ela ficou por muitos anos fazendo essa barraca ali do lado do 15, e depois, né, virou o 15 do Soarão. Tem pessoas que moram no Soarão que nem sabem dessa história, mas os antigos vão lembrar. Em seguida que fechou esse barracão dela, virou um bar, um salão muito famoso na cidade. E muita gente aqui, que mais velho do que eu, conhecia como Afrosbar. Então, no Afrosbar, vieram os grupos de samba da época famosos. E assim, era um bar na rua simples, de terra, mas que ela desenvolvia o samba, que era das 11 da noite às 6 da manhã. E no final ela servia uma bacia de pipoca, um feijão preto gordo. E o povo ia pro samba e comia o feijão e comia a pipoca no final do samba. Então, assim, virava a noite ali, amanhecia, a Dona Luzia estava ali com a minha avó, com a minha mãe, que era mais nova. Então, muita gente na cidade frequentou esse salão, que se chamava Afrosbar, e ele durou muitos anos, né? Mas depois vieram outros bares, desenvolveu a cidade, aí, né, você começa a crescer o outro lado da pista, né? Porque minha tia era lá do morro, aí o lado que era da igreja, da praça, já começou a se desenvolver. Então, ela começou a ficar mais velha e não manteve, e acabou que fechou. E depois ficou só um salão que era a Festa dos Erês, era a maior festa de criança que tinha ali no Soarão.
Gente, se vocês verem a foto, mas era tanta criança, que as filas eram imensas, assim, né? E antigamente, eu não sei onde vocês moravam, mas aqui Itanhaém tinha uma cultura muito grande de dia de criança, que tinha as festas nas igrejas ou nos barracões, as crianças pegar a sua sacolinha, montar na bicicleta e voltar só no final da tarde com a sacolinha cheia. E era a única diversão que tinha antigamente. A gente esperava outubro, porque a maioria, né, da população periférica não tinha tanta oportunidade. Parque, circo, passeio, era festa de areia, era bolo, e era pirulito, e era bala naquela sacola que tinha que durar uns 3 meses. Então, você imagina. Então, minha tia, ela fazia uma das maiores festas que tinha no Suarão, depois dessa trajetória de ser barracão, de fechar, de ajudar o 15, de virar o Afrosbar, que era, né, o primeiro salão de samba rock, de samba que teve em Itanhaém, foi lá. Então, esse legado da minha família, só os antigos, assim, que tem de 50 anos para cima vão lembrar e conhecem. E tem muita gente na nossa cidade que ainda sabe que isso aconteceu. Ainda tem alguma coisa ou parou? Ela faleceu, né? Ela faleceu. Ninguém deu continuidade. Ninguém deu continuidade, tanto que lá agora são casas, né? Dividiram casas, ela faleceu. Então a festa dos herês não tem mais. Não tem mais, poxa, infelizmente. Vou te dar uma sugestão. Infelizmente. Até a minha filha, que tá ali, tem 16 anos, não pegou essa época de festa. Vou te dar uma sugestão. A gente precisa que alguém faça uma festa boa de herês. Na cidade. Nós temos na cidade vários lugares que fazem festa, né? Eu acho que você devia fazer. Eu sei que você tem pouca coisa para fazer. Ah, meu pai! Faz quase nada, né? Mas eu ajudo, tem o barracão, né? Que eu sou filha de santo, lá a gente faz festa de herê. E eu ajudo vários outros aqui na cidade. Também festa das crianças na igreja católica. Então, mas é que é um negócio da sua família, saquinho né? de surpresa, menino. Querendo empurrar o legado. Quando a gente inaugurou o nosso terreiro de Umbanda, né? Com a Pérola, tá? Quando a gente inaugurou aqui, foi no Moarama. Sim. A gente não divulga mais na internet, porque ela falou, gente, nós vamos inaugurar o nosso terreiro. Parecia um boteco, assim, na esquina, pequenininho. Foi pequenininho, só um pessoalzinho, né, local. Começou a chegar gente. Exatamente. Fechou uma rua, aí fechou outra rua do quarteirão. Falei, meu Deus do céu, agora? A gente arrecadou um dinheiro, fizemos 300 saquinhos, só que o nosso saquinho é aquele que você tava falando, sabe? Sim. Fizemos aquele saquinho que era pra durar. E a criança chega e já tem o meu doce da semana, da quinzena. De um mês, ali dava, E então eu acho que precisa, e ainda essa história da sua família, eu não deixava não, eu ia continuar. Pra você ver, né? Eu fui convidada a participar da criação do Fórum Interreligioso que vai ter na cidade. Nós temos a professora Vânia, que é a gestora e responsável pelo Fórum Interreligioso no estado de São Paulo. Ela vem a Itanhaém divulgar isso, né? E quando eu fui convidada, é que eu sou convidada por tanta coisa, né? Comissão de Educação Antirracista, Conselho de Promoção de Igualdade Racial, que eu acompanhei e ali dou uma contribuição. E quando eu fui convidada, eu pensei exatamente nessa questão de união. Porque o que eu vejo na nossa cidade, né? Eu sou nascida e criada na religião de matriz africana. Então, de mulheres, né? Nega véia mesmo no meu falar, na fala popular, de mulheres nega véia, que são mulheres matriarcas e administradoras de família, né? Que é daquela raiz de paz, união, de servir, de realmente ter a feijoada, a festa de herê, de realmente ofertar para a comunidade em volta desse barracão como se fosse uma associação, né? Vai a mãe precisa de um leite, vai o filho precisa de uma ajuda. Então, quando falaram do Fórum Interreligioso, eu penso que na nossa cidade hoje existem vários barracões, vários centros de umbanda, candomblé, quimbanda, de pessoas muito fortes, muito sábias, muito que se doam, e só que existe uma disputa muito grande nisso, uma briga muito grande nisso, e aí você destoa do que é a essência da religião. Então, assim, a essência da religião, qualquer religião, não estou falando só de religião de matriz africana, né, de todas as outras, qual que é a essência? A união, é a paz, a promoção de igualdade, é você estar junto, é você servir o outro. Aí a gente volta para a questão de que vai ter um fórum interreligioso e que a gente vai distribuir os convites, que as pessoas, eu não vou porque o barracão do fulano... Se fulano tiver, eu não vou. A casa do ciclano. E então você leva isso mais pro seu ego e esquece o papel e a essência da religião, né? Eu tive uma experiência, não sei se você teve a mesma que eu tive. Então tá na minha família, tem essa história na família, né, da Umbanda,
E eu sempre participei, desde pequeno, me vi dentro dos terreiros da minha avó, meu bisavô, sempre. E eu entrei nesse meio político num partido de direita. Mas como eu levei porrada por estar num partido de direita. Porque eu penso, ideologia política, o pensar politicamente é uma coisa, a crença é outra coisa. Não quer dizer que eu penso de uma forma de direita, que eu sou contra todo, e eu posso dizer, é o meu povo, sim. É o meu povo, é gente que eu cresci junto, sabe? É o meu povo, eu me sinto desse povo. Mas eu tomei tanta porrada por estar na direita. Exatamente. Eu falei, como assim? Não, teve gente que parou de falar comigo. Eu falei, eu não vou nem dormir por causa disso. Então eu acho que tem uma... o nosso povo não tem a educação política que deveria ter. Eu acho que existe uma doutrina, eu acho que existe uma coisa falando, olha, ele é contra você. Por quê? Porque ele pensa de uma forma que às vezes nem penso. Não é porque que eu fico imitando Bolsonaro que eu vou ser, sabe? Doido igual o cara. Não, eu tiro um sarro, entendeu? Mas assim, a minha ideologia é de direita. Eu penso que o sujeito tem que crescer pelo seu próprio talento e esforço, ponto. É isso. Quando eu falei isso, nossa senhora, tomei voadora. E assim, a desunião, você vê que... E assim, é o que eu falei pro pessoal, a gente precisa ter a representatividade nossa em todos os pontos, em todos os lugares. A gente tem que ter a nossa representação na direita, a gente tem que ter na esquerda, a gente tem que estar em todos os lugares, porque os outros estão. Exatamente. Os evangélicos estão, eu não estou pré-julgando ninguém, mas eles estão, o povo cristão, eles estão em todos os lugares. E eles têm voz, e a gente não. Sim. Denise, o que eu vou falar para você é exatamente o que eu falo quando eu participo de qualquer reunião ou palestra de conselho. Religião de matriz africana, ela advém do movimento e do povo negro. O povo negro chegou no Brasil, um povo negro escravizado e julgado abaixo do que era o lixo, do que era o demônio, do que era ruim, do que era escuro, do que não prestava, e ele era tratado abaixo do lixo jogado na rua. O lixo jogado na rua tinha mais valor do que o negro escravizado quando veio do Brasil, e a religião de matriz africana, ela veio com esse povo. Então, quando chegou aqui no Brasil uma religião trazida para um povo que veio para me servir, subjugado como lixo, tudo que ele trouxe não prestava. Não era só a cor dele que não prestava, a religião dele... Ajudando e tudo mais, por mais que você tenha toda essa tradição familiar na cidade e tal, você conseguiu trazer essa juventude para perto de você, né? Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi essa... num bom sentido, no sentido carinhoso da palavra, essa molecada junto com você, essa energia, esse gás, e você junto acompanhando, correndo e fazendo campanha. Eu tenho 3 jovens em casa, tenho 40 anos, tenho uma filha de 16, uma de 18 e um de 20. E a gente é uma família muito de atividades em casa, né, filha? Muito jovem e muito alegre. Meus filhos têm amigos e famílias. Mas quando eu decidi trabalhar com jovens e falar essa língua mais jovem, trazer o funk como jingle e colocar uma equipe de meninas mais jovens, né? Acho que a minha campanha, acho que eu fui a candidata que tinha equipe mais jovem, a mais velha tinha 23 ou 24 anos, a minha assessora tinha 19, fez um trabalho de edição e de digital gigantesco. Então, por quê? A gente tem um público jovem desacreditado em Itanhaém. Muito desacreditado na parte política, na parte de desenvolvimento, na parte social e com muita vontade que tenham mais oportunidades, né? Hoje nós temos a ITEC, que nossos jovens se formam, muitos temos um mercado de trabalho, sim, mas a maioria deles tem que ir para fora para tentar desenvolver, né, um trabalho fixo, um projeto de vida. E é triste isso, porque nós temos uma cidade gigante, uma cidade que tem uma capacidade de desenvolvimento econômico e social gigante, né? Assim, o legado do nosso prefeito, dos nossos vereadores do Legislativo, até peço que eles foquem também nessa questão de oportunidade dos jovens. Eu decidi voltar para a linguagem de jovens porque eu sempre falo, eu sou uma mulher preta periférica, nascida e criada do lado do morro. E hoje em dia, se você, nas suas bicicletas ou caminhadas, resolver fazer isso às 8 da manhã do lado do morro, você vai ver o tanto de jovens parados, sentados, olhando, juntos, querendo algo. E que muitos, às vezes, não, por mais que você tenha algum projeto na cidade desenvolvido, né, a parte social, a parte esportiva, que a gente
tenta alcançar, junto com as nossas associações, chegar nas pontas, você tem aquele jovem ali. Então eu andei muito isso, né? Para eu chegar do trabalho, eu descia a Avenida Cabo Sul todinha, atravessava a passarela, vinha pro lado do praia e vinha trabalhar. Então eu falei isso na minha campanha, eu falei políticas periféricas para a juventude, porque a gente olha para os jovens na ociosidade de não ter. Quando agora eu estou como coordenadora de um espaço cultural dentro do nosso bairro, que eu nasci, fui criada, né, vi aquilo ali calçar, vi aquilo ali desenvolver e falo, caramba, eu queria encher isso aqui de jovens, encher isso aqui de criança, porque já foi assim. Porque você levando a arte, o esporte, a educação para esses jovens, você tira ele da ociosidade, automaticamente da marginalidade e automaticamente do óbito, né? Então a gente não perde eles, a gente traz eles. E é essa juventude que vai desenvolver e fazer crescer Itanhaém, porque nós estamos ficando velhos. A nossa juventude está gigante. Então toda vez que eu desço Cabo Sul, Guapurá, Savoy, Oásis, Coronel, Equitação, CESP, Gaivota, Bopiranga, Loti, de ponta a ponta que eu ando, eu vejo uma grandiosidade de jovens em ociosidade e querendo algo. Às vezes você para conversar só, sabe? O meu filho, ele tem 21 anos, é um menino negro, é um menino pobre. Quantas vezes ele passando, às vezes, para ir para a praia sem camisa, alguém achava que ele ia assaltar. E ele só estava indo para a praia. Porque as pessoas já têm essa questão de marginalizar, além de ser o pobre e o negro, mas também o jovem de periferia. Então, a gente instruir, dar voz, apoio, cultura e principalmente psicológico para esses jovens, eu acho que a gente vai estar desenvolvendo a cidade de uma maneira grandiosa, assim. Então eu tenho um olhar para a juventude, um olhar para a criança muito com carinho, com amor, porque a cultura salva, o esporte salva e a arte salva. Então eu falei, não, eu vou fazer minha campanha com alegria e baseado nesses jovens. Infelizmente, eu não consegui atingir tanta gente e os jovens que eu queria, porque eles já têm essa defensiva da política, né? Ah, eu não vou votar, eu vou votar em branco, ah, é tudo a mesma coisa. Nem me fale. O não acreditar. Então, você hoje, conversar com jovens sobre política e fazer com que ele acredite no que você está falando é um desafio muito grande. Muito grande. E aí você pega a nossa cidade, que tem uma massa de juventude esperando não só ouvir, mas atitudes e um desenvolvimento, você fala, caramba, como eu não vou trabalhar com jovens? Então é por isso que eu decidi ter uma equipe, ter um jingle de funk, ter uma dancinha e tentar atingir o máximo possível. Posso não ter conseguido agora, mas eu creio, não sei se eu serei candidata daqui a 4 anos, mas eu creio que o pouco que eu consegui levar o que é a política, o que são políticas públicas, o que é o desenvolvimento para esses jovens, eu vou tentar até o último. Você falou da dificuldade, eu falei, nem me fale, que eu fiquei tão triste que meus sobrinhos não tiraram um título. Fizeram já 18 anos agora, né? Só que fizeram depois da... Ah, não, a gente ainda não precisa. Foi na questão de precisar. Exatamente. A questão que você pode. Você pode colocar a sua opinião. Você pode ir lá e colocar aquilo que você acredita. E uma maneira de você aproximar o jovem da política é através da arte, através do esporte. É você pegar a sua equipe depois de um treinamento e falar, olha, se isso aqui melhorar, se isso melhorar, se aquilo melhorar. Mas a gente só consegue melhorar se a gente for com administrativo e legislativo. A gente sozinho aqui no bairro não consegue. E aí você vai falando e traçando junto com eles. Agora você chegar, eu prometo... Não. Esquece, você perdeu o jovem. E assim, e é o prometer e fazer, porque nós temos jovens inteligentíssimos e críticos e que vão cobrar. E vão cobrar. Esses dias eu tava no samba, porque eu adoro um samba, aí tava lá ouvindo samba e chegou uma moça e falou assim, você é a Rosana Machado? Eu falei, sou, caramba, minha mãe votou em você. Eu falei, olha que bacana, parabéns, e por que você me votou? Ah, não acredito mais na política na nossa cidade, não. É triste. Eu sentei com essa menina, só não bebi cerveja porque eu não posso, que eu faço tratamento de saúde, mas ela bebeu a cerveja dela, eu sentei com ela na calçada e eu falei assim, deixa eu te falar sobre políticas públicas de uma outra vertente, de um outro olhar, que daí você vai entender o porquê você precisa votar, participar e cobrar. Não é só votar e sair andando. Porque você vai lá cobrar. Porque que sua mãe não tem o trabalho, não tem assistência de saúde, assistência social, porque falta leite para sua irmã, porque quando vai levar seu irmãozinho para a escola você tem que passar pela água, porque a calçada está quebrada, porque o preço do ônibus é mais caro, porque você não tem o material escolar, o uniforme escolar, como que você faz, como você cobra, como você traz. Então aí ela foi... Nossa, Rosana, é isso mesmo. Eu falei, tá vendo? É importante você entender
de política. E aí você vai abrindo a mente, né? Exatamente, é você trazer, né, o jovem para você e se prometer, cumprir. Não prometa e não cumpra. É igual a gente fala no barracão, você prometeu para Irê, se você não cumprir, aí você vai ver. É um baita de um aprendizado. Fica devendo pra Exu, mas não fica devendo pra Irê. Exatamente. E assim, o negócio é tão efetivo para Irê, a gente teve uma eventualidade, a gente veio aqui para Itanhaém, aconteceu um negócio nos nossos segmentos, a gente perdeu metade da nossa receita. Metade da nossa receita comprometia muito. Né? Metade. Nossa. Assim, de um dia para o outro, a Pérola foi investigar para ver o que ela poderia fazer para recuperar. Não tinha como recuperar. Nós perdemos metade da nossa receita. Ela foi lá, sentou, que ela tem um congazinho dela, tem com as crianças, né? Ela sentou, ela fez assim, gente, eu preciso muito de vocês, e ela fez a promessa. Ela falou, eu preciso porque o negócio vai ficar feio, preciso que vocês resolvam pra mim. 3 dias. Exatamente. Em 3 dias tá nós correndo nos mercados comprando doce, cara. Aconteceu Corre isso pra pagar. comigo. Foi mais de R$1.000 de doce, mas vamos pagar. Aconteceu vamos pagar. isso comigo, assim, né? Porque as pessoas me veem pra cima, pra baixo, coordenadora, mal sabem, né, filha? É o que a gente passa em casa, mal sabem. Aí faltou um pouco do dinheiro pra pagar o aluguel. Aí eu falei, meu pai do céu, e agora? Eu sou administradora da minha casa, meus filhos ainda não estavam trabalhando, então é eu que pago aluguel, água, luz, conta, tudo, cachorro, é tudo eu. Com pouco que eu recebo, mas graças a Deus é muito porque eu tive essa oportunidade. E aí faltava o dinheiro do aluguel. Aí eu falei, eu não vou pedir emprestado. Se eu pedir emprestado, mês que vem eu vou dever o aluguel e o dinheiro do emprestado. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu fui pedir pra Merê, né? Falei, Estrelinha, me ajuda. Se você me ajudar, eu não vou dar a sua roupa da festa, eu faço a sua roupa da festa. Aconteceu uma promoção no trabalho do meu pai, alguma coisa assim. Meu pai falou, ô filha, vou te mandar tanto. À tarde. Foi à tarde. Bateu a conta, era o que dá. Coloquei, fui Pix pro aluguel, paguei aluguel. Falei, putz, aí fui comprar os tecidos, aí levei na casa da minha Yalorixá. Aí eu falei, mãe, você não me ensina a costurar? Ela, como assim te ensinar a costurar que eu prometi a roupa da minha irmã? Não, filha, a gente vai fazer, vai ter a festa. Mas eu falei que eu ia costurar. Rosana, você não sabe costurar. Ó, senta aí. Eu faço assim, aí eu ia costurar, eu tecido ia pra lá e passava a linha sozinha, entortava e ela, você vai ter que costurar. Eu fiquei, acho que 3 ou 4 horas pra costurar a saia de Suou, mas saiu. E no final a Meia falou assim, agô, Estrelinha, mas a sua roupa não vai sair. Rapidinho. Ó, você tira as linhas, não sei o que. Eu falei, nossa, como Ela falou assim, fácil, você né? viu que ela tentou, né? Agora só vou deixar E ela falou direito. assim, olha, você viu que ela ficou aqui 4 horas tentando fazer essa roupa, mas a gente tem bolo pra fazer, enfeite do barracão, não dá pra Rosana ficar até o dia da festa fazendo a roupa. E aí saiu a roupa da minha Irê. E aí no dia da festa, né, o pessoal falou, olha, a nossa Iá ajudou. Não, tá tudo bem, nem precisava ela fazer, eu só queria ver se ela ia pagar. É o gesto, é só o gesto. E isso é que é o bacana, Mas é isso. Eles querem ver Exatamente. você indo, vocês se Não comprometendo. prometa nada pra Irê. E é a mesma coisa nossas crianças nos jovens, não prometa. Porque Tem um- se prometer e não fazer é difícil. Tem um amigo nosso, Kim Bandeiro, eu brinco que ele mexe com os malignos, né? Ele gosta. Uhum. Kim Banda, tal, ele gosta, é o mundo dele, o César. E eu falei, o César, vai ter festa de Irê? Ele falou, não mexo com isso aí não. Eu tenho medo deles, eu tenho muito medo. Exatamente. Ele falou, não, com eles eu não brinco não. É uma força, Ele falou, é uma com os energia. Exus, ele falou, eu converso, a gente troca uma ideia e tal. Ele falou, com Irê não dá pra brincar não, cara. E eu falei, por quê? Ele falou, eles são malignos demais. É verdade. Ó, mas eu quero pegar esse gancho de prometer e não prometer, pra ver se eu consigo pegar algum spoiler aqui. Sim. O que a gente tem aí? O que vem nos próximos dias, próximas semanas, nos próximos tempos que aí? bacana, assim, eu tô numa correria muito grande, né? Para que o espaço que já existe, que já deram oportunidade, que já tinha algumas atividades, mas tiveram que ser paralisadas aí no período eleitoral, tudo. Eu tô com uma parceria, como diz um amigo meu, Neno, do basquete, ele fala, Rosana, você tem network, só pode. Porque a gente não tem concurso ainda, acabou de virar secretaria, então não teve concurso, não tem como ser contratado, porque é cargo comissionado, e ali eu preciso, né, de uma equipe, de colaboradores, bastante colaboradores, e apareceram pessoas da arte. Né? Não será nem spoiler, será já falando mesmo para a população, para a nossa cidade, para o nosso Suarão ali, né?
que apareceram pessoas da arte dispostas a fazer esse trabalho solidário com a comunidade e ofertar dentro do Suarão atividades assim, desde os pequenininhos até a terceira idade. Então, nós vamos ter samba rock, gafieira, break dance, teatro, capoeira angola, forró universitário, percussão com djembe, com tata, que é maravilhoso também, violão. Então, tudo isso está num cronograma, né, que será lançado para abrir as inscrições. E eu consegui ali ter pessoas que foram um dando o braço pro outro e falou: Rosana, vamos fazer isso aqui funcionar. E aí eu vou pedir, né, na nossa administração, para o nosso querido prefeito, vice-prefeito, que aí faça parte de estrutura, que é pintar, né, que é dar estrutura para começar um lançamento legal. Nós temos um palco ali no Suarão que eu abro a porta do meu trabalho, eu já olho para aquele palco, já imagino um espetáculo de djembe, com o pessoal da percussão e meninas dançando samba de roda, sabe, afro, e assim, a capoeira. Então, assim, eu tô num lugar onde tudo o que eu falei voltado a políticas públicas, ali eu tenho um pouquinho na minha mão, porque você ofertar arte, iniciação artística, né? Tirar a criança da rua, pegar aquela mãe no final do trabalho, ir lá dançar para dar uma relaxada. Tem uma parceira minha, Lucila, que é psicóloga, que quer fazer uma roda com mulheres um dia na semana, né? Enquanto os filhos fazem as atividades, ela acolhe essas mães e ajuda de alguma forma, né, na parte psicológica. Então, é um lugar que vai funcionar, eu tenho muita fé que vai funcionar. E eu pedi a Deus, a Orixá, que viessem colaboradores e nisso, usando o espaço, não sei o quê. E eu tenho uma história bacana com esse lugar que eu estou. Eu tinha 5 anos de idade e ali era o meu parquinho. Hoje em dia é ensino infantil, antigamente era parquinho, né? Você ia pro parquinho, P1, P2, depois para a primeira série. E ali era o meu parquinho. E a minha mãe ia trabalhar, me deixava na escolinha até eu ir para a primeira série. Passou esse tempo e minha mãe falou: filha, você sabia que ali eu fiz o Mobral? Eu não sabia nem o que era Mobral. Mãe, o que é Mobral? Eu também estudei ali. Então, esse espaço, ele tem, eu acho que eu vou até puxar, acho que quase 70 anos construído. Então, minha mãe estudou ali, eu fiz parquinho ali e os meus 3 filhos, iniciação artística ali. Hoje, meu filho é um cantor profissional, né? Ele canta trap, ele é compositor, porque ele aprendeu a base de iniciação artística ali. Então, ele teve aula de vocal, percussão, guitarra, postura, dança. As minhas filhas, minha filha toca, minha outra filha aprendeu ali. Então, para você ver, a família praticamente, as 4 gerações, nas 3 gerações, nossa, eu já coloquei uns filhos para vocês aí. Minha mãe, eu e meus filhos estão passando por ali. Então, quando eu entrei naquele lugar, eu senti uma energia muito forte de querer fazer e acontecer. Porque eu falei, se eu tive uma mãe que aprendeu a ler e escrever aqui, se eu aprendi a ler e escrever aqui, se meu filho e minhas filhas iniciaram artisticamente aqui, aprenderam praticamente a ler e escrever dentro da música e da dança ali, e hoje eu estou trabalhando aqui, olha o que eu não posso contribuir para o meu bairro, né, para a minha cidade, né? E além de tudo, a minha avó, ali era o Cine Suarão, então ali era tudo de terra antigamente. A minha avó atravessava de próximo ao Dagoberto, onde ela morava, com carrinho de mão, e ela também é conhecida, né? Eu chamo vó Chica, mas muita gente do Suarão conhece como Dona Maria Gorda, que ela era uma negona bem fortona. Ela atravessava com carrinho de mão, não tinha passarela, e a pista era só uma faixa pintada. Não tinha nada disso hoje em dia. Era uma faixa, a gente atravessava, morreu, não morreu, ótimo. Com um carrinho de mão coberto com cocada escura e branca, que ela ia vender na porta do Cine Suarão. E aí, quando construiu esse lugar, ela guardava o carrinho lá. Então, olha a história, assim, né, que tem nesse lugar. Então, eu fiquei muito feliz quando eu fui para lá. E quando eu olho aquilo, eu vejo, assim, muita prosperidade, né, dentro. Então, quando vieram os parceiros, a última que eu conversei essa semana foi com a moça de dança de salão, gafieira e samba rock, e ela falou, ela olhou, ela falou: Rosana, é mágico conversar com você, a gente quer, e assim, ela não ia ofertar atividade lá, porque ela tem um estúdio, ela falou, e eu deixo bem claro que lá não pode ser cobrado, né, é um órgão público, não pode envolver dinheiro. E aí eu conversando com ela, ela falou: olha, eu tenho um estúdio, eu não tinha horário, mas eu vou ter um horário só pra vir aqui. Vou abrir uma agenda. É mágico, assim, o que você quer fazer. Eu falava pra ela: você pensa bem, um pai, uma mãe que trabalhou o dia todo, um jovem que tá cansado, estressado, que não vê mesa, aí ele vem pra 50 minutos dançando, aprendendo samba rock, uma gafieira, nossa cultura, né, num espaço do lado da casa dele.
Então, olha como isso, né, contribui, olha como você vai crescer. Ela falou, não é verdade? E também a gente que ganha dinheiro, a gente tem que ceder um momento. A gente tem que, né, contribuir também. Porque se Deus iluminou a gente em alguma maneira para ter o crescimento, você tem que ajudar o próximo. Ela, fechei com você, vou dar as aulas aqui. Não, e você falando, né? E aí eu volto lá Não é atrás, bacana? quando eu te pergunto de inspiração política, né? Aí você falando agora me lembra muito o diálogo da Aline Torres lá atrás, na virada cultural, da importância da descentralização, né? E a gente pega uma cidade Falei do muito tamanho essa palavra na campanha. a gente pega uma cidade do tamanho que era São Paulo, e a virada cultural acontecia só no centro. E ela tentou por muito... Hoje, finalmente se torna a realidade, mas a importância de trazer a cultura para o território, né? E aí quando você... em Itanhaém, né, que é uma cidade em proporções, né, não se compara com São Paulo, mas que para o jovem ter acesso ao centro de Itanhaém também é extenso e também é uma dificuldade muito grande, né? Quilômetros, né, de extensão e no centro. Falei isso numa reunião minha, até estava presente nosso vice-prefeito Zé Renato e o Thiago, e eles até ficaram meio assim, porque eu falei assim, eu, mãe solo, mulher de periferia, minha filha vai querer ir num show. E aí, mãe, pra ir no show, como que eu faço? A pé eu não vou deixar você ir. Quanto que é a passagem? Tanto, filha, entre no show e comprar o leite e o pão. Você não quer segurar mais um pouquinho, a gente vê na televisão? Quantas mães não têm, quantos jovens, quantas pessoas não têm condições de ir? Quando você descentraliza, que você leva a cultura para dentro do núcleo, do bairro, e você faz com que essas pessoas não só tenham ali na plateia, né, tenha a parte de se envolver com essa arte, mas faz a economia local girar. Né? Você já tem a moça do carrinho que vai vender um churrasquinho. Você já tem o rapaz da sorveteria que vai vender o sorvete. Você já tem a água. Então você faz a economia do local girar. E quando você deixa centralizado, muitos microempreendedores não têm condições de ir lá movimentar no centro. E aí você tira esse público da pessoa, coloca num lugar e ele fica ali que ele tem até que fechar o local. Não tem ninguém no bairro, foi todo mundo. Ou as pessoas que às vezes não têm condições, então você movimenta a economia local, você envolve aquela população e você leva a arte para o público, né? E você não precisa, eu falo muito isso, de você trazer um show grande para dentro do bairro. Mas aquela população, às vezes, se ouve o samba, o sertanejo, uma peça teatral, é mágico. Sabe? Você une as pessoas. E na cidade, eu acho que tem algumas associações que hoje estão fazendo cinema itinerante nos bairros e lota, sabe? Quando eu era menor, eu gosto muito de contar histórias, assim, daqui a pouco o podcast vai virar novela Luciana Machado. Eu falo muito assim, quando eu era menor, que iam circos, né? E na época era bem precário os circos, assim, né? E os circos, aquelas arquibancadas de madeira e ferro. E quando o circo chegava no bairro, que a gente era tudo menor, ia descalço, ia de camiseta, nem se arrumava, a roupa de domingo ficava lá, lotava, porque você não tinha nada ali. E aí chegava lá o circo, que às vezes era um palhaço, e o mesmo palhaço que fazia o leão, que fazia o macaco da jaula, que abaixava a cortina e que lotava. Então, assim, como essa essência de você levar a arte, a cultura para dentro do núcleo, né, de comunidade, como é mágico, você envolve pessoas, famílias, né, e desenvolve a economia local, assim. Então, eu acho que nossos amigos, né, que estão aí no legislativo, nosso administrador, né, que é o nosso prefeito, está fazendo um trabalho bacana, mas também tinha que pensar nesses núcleos, né? Espaço Cultural Suarão, Espaço Cultural Belas Artes, Espaço Cultural Oasis, para levar toda essa arte. E, assim, Suarão, eu tô dando graças a Deus ali que tem a iniciação e tem um palco do lado. Então, qualquer coisa, a gente vamos montar um espetáculo. Ontem mesmo eu falei pra menina, eu quero um dia de samba rock igual tem na Paulista. Nem que a gente junte 30 pessoas, mas a gente faz. Você falando isso vai trazendo lembrança, né? É justamente o que você falou. O Suarão também praticamente minha infância foi ali. Cresci, indas e vindas, né? São Paulo, Itanhaém. E é isso que você falou. Quantos comércios abriram e fecharam? Quantas vezes abriu e fechou? Teve vezes, não faz muito tempo não. A praça tava um mato crescendo. A sensação de abandono dava, porque não acontecia nada, não tem nada. Os comércios eles abrem, dura ali 3, 4 meses, fecha.
Porque não tem isso. Você falou trazer o público, trazer o pessoal e fazer a própria população E dali. hoje, assim, lá eu converso muito com os comerciantes locais ali, né? E eles falam que eu sou uma sonhadora, que nada vai acontecer. Zana, você é uma sonhadora, isso não vai acontecer. Eu falei, vai. Sabe por que vai? Porque quando você quer uma pessoa, tem uma pessoa que faz e que quer que aconteça, que ela busca isso, né? Que ela vai buscando colaborador e que ela vai movimentando esse lugar, acontece. Aí hoje até um comerciante falou assim, se acontecer um espetáculo aí eu fico aberto até as 10 horas. Aí eu falei, tá vendo? tá prometendo. Tá começando a girar a Tá engrenagem. prometendo, né? Tem uma frase que a Pérola tem escrita aqui assim, na perna. Sabe o que está escrito? Sem saber que era impossível, ela foi lá e fez. Exatamente. É isso, é o que você está fazendo. Eu vou tatuar aqui essa frase. Ela fez aqui na perna e ela faz mesmo. Ela cisma que ela vai fazer, ela faz. Sim. Você falou de circo, eu lembrei de uma história, não tem nada a ver com Itanhaém, mas me trouxe uma história bacaninha. Eu gosto de contar a história, eu vou contar a minha também. Morava lá no Jardim São João, extremo norte de São Paulo, entre Mariporã e Guarulhos. E na época do circo também. Isso foi um circo pra lá e tinha um morrinho assim. E eu e os meus amigos, a gente estava sentado no morrinho e tinha um elefante. Nunca tinha visto um elefante, né? Falei, olha que legal, um elefante. Aí a treinadora saiu e ela fez assim, come here, Simba! Aí ele começou a virar grandão, né? E começou a ir na direção dela, tal, dela com os comandos e tal. E eu, come here, Simba. Sentado. Olha. Aí a treinadora entrou. E eu levanto. Moleque. Olha isso. Subi no barranco e fiz assim, ó, come here, Simba! Aí o bichão começou a virar. Ele começou a virar grandalhão. Eu falei, ó, que da hora. Então já sei dirigir um elefante. Primeiro momento legal. E aí ele virou e eu fiz, come here, Simba! E ele começou a vir. Misericórdia. E aí ele começou a vir e eu vi que ele deu uma acelerada no passo. E eu fiz assim com um amigo que tá lá. Eu fiz assim. Como é que breca ele, hein? Como é que para assim? E ele continuou vindo. E eu, para, Simba! Breca, Simba! Simba! Fica aí, Simba! Cara, ele saiu do circo, ele veio pra avenida. E aí, lógico, o moleque, nós saímos correndo, né? Nós saímos correndo e o Simba veio correndo junto com a gente. Olha isso. E nisso tinha uma curva assim, eu vinha vindo, eu lembro até o Fiat 147, cara. O cara, ele fez a curva, quando ele viu o elefante vindo de frente, ele tentando engatar a ré naquele carro, cara. Fazia... Aí a ré não engatava. Aí a treinadora viu que ele saiu, ela saiu lá e chamou ele de volta, né? Aí ele voltou assim? Ele voltou, e era um circo, não era daqui do Brasil. Eu acredito que ela tenha falado muito palavrão. Ela excomungou a gente tudinho lá. Aí eu lembrei dessa história, você falou do circo, eu lembrei, falei, que bacana. Porque antigamente tinha muito isso, de vir nos circos pequenos e parquinhos de diversões pequenos. Na época a gente era pequeno porque não tinha, aí vinha aqueles itinerantes, e às vezes tinha uma roda gigante. E era o evento, né? Era o evento da cidade, todo mundo vai, é mó barato. Esses dias eu tava até conversando com um primo meu, que ele falou assim, Rosana, eu queria fazer um encontro de pipeiro. Eu falei, mas o encontro, ele falou, já existe em vários lugares. Aí ele me mostrou um rapaz que é famoso, 300, não sei quantos mil seguidores por enquanto. Eu falei, gente, as pessoas soltam pipa ainda assim. Pois não é que acontece em Não, lá em vários Taboão da lugares. Serra é uma cultura gigantesca, tem uma galera Olha que bacana. lá. Aí eu, né, sonhadora. E se a gente pegasse o Morro do Mirante, fizesse um encontro de pipeiro, com tenda, com barraca, com som, com tudo? Aí ele falou, duvido autorizar o encontro de pipeiro lá no morro ainda. Falei, você só tem que garantir que as molecadas não vai sair correndo pra carregar o pipa. Tem que colocar o cercado. Assim, vai fazendo assim, né? Verdade. E ir embora. Mas assim, se não fosse lá, né, um lugar descampado, menino, como isso movimenta? E é a molecada que vai e quer. Aí eu falei pra ele, mas tem um problema com o cerol. Ele falou, então tem um problema, porque você vai subir o pipa, vai ficar lá, um tem que cortar o outro. Eu falei, então eu já não sei como funciona. Eu acho que foi no ano passado, ano retrasado. A gente tava com o terreiro aberto no Moarama. E eu lembro que outro dia eu tava chegando, tinha muito pipa, mas muito mesmo assim. Eu falei, o que tá acontecendo? É festival. Tem festival local, né? Eu não sabia que tinha também. Olha que bacana. Eles fizeram um festivalzinho né? local ali no... E é uma cultura nossa de criança, soltar pipa, capucheta, né? Pelo menos eu, até meus filhos pequenininhos, né, filho? Eu ensinei meu filho a soltar pipa. Eu corri atrás, filho, tirava pipa até eu hoje. Eu não soltava porque eu ficava muito tenso. Você pode falar que você é pra relaxar, você já viu? Ó, o sempre dando pipa, ó.
Nada, você vira daqui a assim, pouco, ó, dá um você tá retão, aqui, ó. solta. Nossa, dá uma tensão, dá até taquicardia. Ai, eu E ia, aí o pé, você jogava brigava. o pé no chão e enroscava no pé, de desespero. que Eu dava. sou assim, né? Como diz meu namorado, você é uma nega maloqueira. Eu falei, não, eu sou uma nega com vivências boas, assim, né? É Eu sou isso. princesinha, sou com vivências boas. Soltei pipa, ensinei eles a andar de bicicleta, bolinha de gude. E é isso, gente. Tamo. Gente, pra vocês que não estão vendo os bastidores, esse podcast aqui, se a gente fosse colocar a versão completa, era pra ser umas 2-3 horas de papo. Exatamente. Nem terminamos, já deixa o convite pra Rosana voltar, que a gente vai ver a próxima data assim que puder pra voltar Amanhã. o quanto antes. Podcast parte 2. É isso, porque foi maravilhoso. Agradeço muito, Rosana. Eu que agradeço o convite. Agradeço a você que assistiu até aqui a nossa versão completa. Agradeço ao nosso querido Denis e... Eu sei que eu sou incrível mesmo. Beleza de Padilha, Ó. nosso patrocinador. Dessa vez a gente trouxe aqui um mimo, tá? Pra você da nossa loja. Beleza de Padilha. Não tem lugar nenhum. Só no Beleza de Padilha. Ai, gente, olha que beleza de Padilha. Pode pôr. Pode, fica à vontade. Gente, compre beleza de Padilha, maravilhoso. Material bacana, estiloso, leve. Beleza de Padilha. Ah, ficou Olha. bom, hein? Ó. Ai, eu vou embora com ele. Ó, a gente ainda não é patrocinado pela pizza, mas tem os Sim. presentes de Beleza Ó, Padilha. ó. E você que tem pizzaria quer aparecer aqui, ó, manda aquela Parque pizza pra Paulista. gente, hein? Pizza, esfirra, bolinho, uma Coca-Cola. A Coca-Cola não pode, que ela pra patrocinar aqui já é muito grande, né? Então, um refrigerante. Se quiser mandar a coca, manda, mas manda com um paninho em cima, cola alguma coisa. Amei, não tem problema. beleza de Padilha. Gostei do meu presente. É isso aí, pode continuar a finalização agora. É isso, e agradecer mais uma vez Beleza de Padilha, agradecer ao DF Studio, esse estúdio que está disponível, você que quiser gravar o seu podcast aqui, entre em contato com o DF, dá uma olhadinha na agenda para ver a disponibilidade para você poder gravar o seu programa, faça sua voz ser ouvida também. Mais uma vez agradecer a Rosana por essa noite maravilhosa, esse bate-papo maravilhoso. Aguardamos ansiosamente aí por todas as novidades aí na área da Ai, que cultura. bacana, gente. Eu que agradeço o convite de vocês são maravilhosos, assim, falamos de pontos importantes na nossa cidade, a alegria é muito grande, assim, né? É gostoso quando a gente conversa de tudo e mais um pouco, dando risada e saudável, né? Foi uma conversa saudável. Agradeço muito, muito o convite de vocês. Espero voltar com vozes fortes aqui pra nossa conversa. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau.